Oi pessoal, eu sou a Mayara e no vídeo de hoje eu vim gravar a tag dos 50%, no qual eu vou comentar sobre as melhores leituras desse ano, as piores, algumas surpresas, enfim, eu vou fazer um geralzão das minhas leituras até agora, até esse primeiro semestre de 2021, e eu tenho bastante coisa pra comentar, então eu não vou me alongar nessa introdução. Eu espero que vocês gostem. Eu não sei quem foi o criador original dessa tag, se vocês souberem, por favor me falem, que aí eu coloco no box de informações, mas a última vez que eu assisti alguém gravando essa tag foi recentemente de uma youtuber canadense que eu acompanho, uma booktuber, e aí eu peguei as respostas do vídeo dela, então eu vou colocar o vídeo dela no box de informações só por isso, porque eu me baseei nas perguntas, respostas não, né, nas perguntas do vídeo dela, nas quais ela respondeu, que são 13 perguntas ao todo. Eu sei que eu já vi algumas modificações dessa tag, algumas pessoas respondendo mais questões, menos, mas eu peguei o vídeo dela e vamos lá, não vou me alongar aqui como sempre faço nas introduções, né? Primeira pergunta é a melhor leitura de 2021 até agora, e não tinha como ser outro a não ser Daisy Jones and the Six. Eu não vou me aprofundar nas minhas opiniões sobre esse livro, além do fato de que eu amei ele, porque eu tenho um vlog dedicado só pra ele, que eu vou deixar aqui nos cards, em que eu falei nesse vlog sobre tudo que eu senti em relação a esse livro. Eu fiz esse vlog totalmente dedicado à ambientação do livro, inspirado nessa ambientação que é os anos 70, eu usei umas roupas dos anos 70 inspirados, né? Eu coloquei umas maquiagens inspiradas, fiz toda uma coisa assim, uma produção pra ser parecido com os anos 70, e eu gosto muito daquele vídeo, então se você não assistiu ainda, como eu falei, vai estar aqui nos cards. Esse livro ele vai contar a história da Daisy Jones e do The Six, que é uma banda que acaba se juntando com essa Daisy Jones, com essa cantora independente, digamos. Ela era mais sozinha e aí ela se junta à banda, e aí a gente vai acompanhar a ascensão dessa banda, todas as turbulências da carreiras deles e como isso vai afetar a vida pessoal de cada um desses integrantes, e como eles vão ter problemas dentro da banda, entre eles, entre os integrantes, e é sensacional. Você lê esse livro e fica, cara, como isso é uma história fictícia, como esses não são personagens reais, não são pessoas reais. A Taylor Jenkins Reid, eu acho que é assim que fala o nome da autora, ela é realmente sensacional nessa questão de criar esse grupo de personagens que parecem muito pessoas que realmente existiram, de desenvolver essa ambientação, e eu tô com muita vontade de ler outros livros da autora, principalmente o Evelyn Hugo, né, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, porque eu realmente gostei muito desse livro. Se você não curte muito esse negócio das bandas dos anos 70, do rock and roll e de todo esse movimento cultural que teve, eu não sei se vai te agradar, porque é um livro muito característico em relação a isso. Se você não gosta muito desse ambiente de cantores, artistas, não sei se vai ser o livro pra você, mas se você gosta, você vai amar esse livro. E como eu falei, eu me aprofundei um pouco mais do porquê que eu gostei tanto no vídeo que eu fiz dedicado só pra ele, então eu vou parar aqui, só digo pra vocês que leiam esse livro. A próxima pergunta é: qual a melhor sequência, a melhor continuação de livro que você leu esse ano? Melhor sequência de uma série, né? E eu escolhi o Sandman, o volume 4, se eu não me engano, que é o Estação das Brumas. Eu tenho um guia no meu Instagram em que eu tô colocando todos os posts que eu já fiz dedicados a essa história, ao Sandman, né? Então eu vou deixar aqui nos cards, não, na verdade eu vou deixar no box de informações no meu Instagram. Quem se interessar pra ler um pouquinho mais a fundo a minha opinião de cada um desses volumes, vai lá, porque eu realmente faço com muito carinho também esse conteúdo. Eu achei mais legal levar pro Instagram, e quem sabe quando eu terminar de ler toda essa história de Sandman, fazer um vídeo só dedicado pra essa história, porque realmente virou uma coisa muito especial pra mim. Eu gosto muito dessa história construída pelo Neil Gaiman e por todos os ilustradores que trabalharam nela. E o Estação das Brumas, até agora, foi o único volume que eu dei 5 estrelas. Eu não consegui achar um defeito nessa história, nos arcos que tem aqui. Tem uma história meio de terror aqui, que é sensacional. Tem um momento em que o Sandman ele vai entrar em contato com o Lúcifer, ele meio que tá desistindo de governar o inferno, o Lúcifer, porque ele tá de saco cheio de toda a situação e de como as pessoas... Tem uns comentários assim do Neil Gaiman sobre a sociedade que é incrível, de como as pessoas precisam achar os culpados para os seus atos, e aí colocam em cima dessas entidades como Lúcifer, e é assim, sensacional, muito bom mesmo. É um livro que é meio que uma fantasia, um realismo mágico com umas questões filosóficas no meio nessa história. Eu falei um livro, mas essas HQs, e é muito bom mesmo. Eu tô muito animada pra série que vai ser lançada pela Netflix. Eu acho que vai sair
segundo semestre e a gente já teve notícia do elenco, teve algumas coisas das gravações e assim, tô muito animada e melhor sequência com certeza que eu li esse ano. A próxima é um lançamento que você não leu ainda, que já foi lançado nesse primeiro semestre e você não leu. E aí eu fiquei pensando bastante porque eu não fico tão ligada em lançamentos, mas teve um que não saiu aqui no Brasil ainda, foi lançado lá fora, se eu não me engano, esse mês mesmo, que é o The Maidens, que é do mesmo autor de A Paciente Silenciosa, que é um livro de thriller que eu li ano passado. Se eu não me engano, eu tenho um blog em que eu comento sobre esse livro também quando eu tava lendo, eu vou deixar aqui nos cards se eu encontrar, mas eu acho que eu encontro. E eu não gostei tanto da Paciente Silenciosa, eu gostei, eu acho que eu dei 4 estrelas na época, mas eu não me senti tão surpreendida pelo livro, eu acho, como muita gente. O negócio do thriller é que é legal quando você, tipo, você não espera que isso vai acontecer, você não espera aquele final e aí você se surpreende com ele, e não foi o que aconteceu muito com A Paciente Silenciosa. Eu meio que já tava entendendo pra onde a história tava indo no meio do livro, então eu gostei muito da escrita dele, eu gostei do desenvolvimento da história, mas aí quando eu vi que o autor ia lançar esse outro livro com essa capa, que provavelmente tá aparecendo aqui no vídeo ou aqui, que é Super Dark Academia, eu fiquei com muita vontade de ler. Eu não sei se tem nada a ver com Dark Academia, mas a capa parece muito, tem uma estátua grega, o autor ele parece gostar de fazer essa associação com as histórias gregas. O primeiro livro eu acho que tem uma associação com uma história grega específica, então assim, fiquei curiosa pra ler esse livro, eu espero que ele seja traduzido. Eu acredito que vai ser, porque A Paciente Silenciosa fez bastante sucesso aqui no Brasil, então, enfim, esse foi um lançamento que eu fiquei curiosa pra ler e eu espero ler, se não for esse ano, no ano que vem ou em algum momento da minha vida. A próxima pergunta é um livro que vai ser lançado no segundo semestre que você tá com muita vontade de ler. E eu escolhi um livro que é um livro de romance, porque eu não comento muito aqui no canal sobre os livros de romance que eu leio, mas eu leio muito romance, pelo menos um por mês. E esse daqui, eu não sei muito sobre a história também, porque eu não costumo ir atrás da sinopse dos livros antes de eu ler, eu vou muito por cima, mas eu amei a capa desse livro, que é o The Love Hypothesis. Vai ser lançado lá fora, né, mas eu não sei se ele vai ser traduzido pra cá, em que momento vai ser, mas eu fiquei muito animada pra ler, porque eu achei a capa muito legal e parece ser um livro muito fofo, e é um livro de romance, então eu sei que as chances de eu gostar são altas, porque eu me divirto pra caramba lendo livros desse gênero, então esse é um lançamento que eu tô com muita vontade de ler. Próxima pergunta é a maior decepção literária que você teve esse ano, e não poderia ser outra resposta, me desculpe para os fãs desse livro, mas é O Vilão, da V. Schwab. Eu dei 3 estrelas pra esse livro, eu tinha feito um vídeo só falando sobre ele, os motivos que eu não gostei, e eu coloquei ele em privado porque eu acho que não ficou um vídeo tão legal assim, mas ainda assim foi um livro que eu esperava mais, é um livro que eu senti que tinha uma ideia muito legal, mas não teve uma execução tão legal assim, eu não consegui acreditar muito nas convicções dos personagens pra fazer o que eles estavam fazendo, eu não achei que teve um super desenvolvimento do porquê eles eram esses vilões, então, enfim, não gostei muito desse livro, não vou me alongar, só falo que, assim, não é um livro que eu recomendaria. A próxima é a maior surpresa desse ano e eu escolhi A Idiota, da Elif Batuman. Eu fiz um vídeo só pra esse livro, é um vídeo que eu gosto bastante também, eu vou deixar aqui nos cards, esse eu não coloquei no privado, e esse livro foi uma surpresa porque eu nunca tinha ouvido falar dele, e aí a Companhia das Letras lançou ele e me enviou, porque esse ano eu virei parceira da Companhia das Letras, né, e aí eles me enviaram, eu nunca tinha ouvido falar sobre ele, e quando eu li, eu me surpreendi bastante, porque eu gostei muito da história, é um livro meio Dark Academia, que a gente vai seguir, meio que um romance de formação dessa personagem aqui, a gente vai seguir esse momento na vida dela, que ela tá entrando na faculdade, e aí ela faz meio que um intercâmbio no meio da história. Eu comento tudo no vídeo que eu fiz só pra ele, mas é realmente um livro muito legal e que me fez pensar sobre bastante coisa. Eu coloquei várias marcações, eu não sei se vocês conseguem ver, então foi uma surpresa nesse sentido, porque eu não conhecia, não esperava muita coisa e eu fui bem surpreendida enquanto eu tava lendo. O próximo é um novo autor favorito e finalmente vou falar desse livro aqui no canal, porque eu li esse mês, no começo do mês, mas eu só comentei no Instagram e no Twitter, eu acho, mas eu não comentei sobre ele aqui ainda no canal, que é O Conto da Aya. Eu fiquei completamente apaixonada por essa história e principalmente pela escrita da Margaret Atwood, então eu quero muito ler outras coisas dela. Eu já considero ela uma autora favorita porque eu realmente gostei muito da escrita dela e da história. Essa história é dolorida, é uma história sofrida, é uma distopia que vai contar sobre esse mundo em que as mulheres elas vivem completamente submissas aos homens nesse governo, porque elas não têm outra escolha,
e elas são divididas em várias funções. Tem as aias, que a gente vai seguir a história principal dessa personagem, que a gente não sabe o nome no livro, mas ela é uma aia, e aí ela meio que serve só pra procriar nesse governo, e aí tem as esposas desses comandantes que eles usam das aias pra procriarem, pra fazerem coisas horríveis com elas, né? E é um livro, assim, realmente pesado, é um livro sofrido de ler, mas é um livro que eu não consegui parar de ler, eu li, tipo, muito rápido, porque a escrita é muito boa, você fica muito preso na história, e, enfim, tem uma série também, eu vi as 2 primeiras temporadas da série, gostei muito da primeira, tô pensando em rever agora que eu li o livro, e eu achei uma adaptação, assim, bem fiel ao livro mesmo, e, enfim, gostei muito desse livro, e eu recomendo pra, tipo, qualquer pessoa, apesar de ser um livro pesado, talvez dê uma olhada nos gatilhos do livro, questão de estupro, enfim, é um livro pesado, mas é um livro que vale a pena, é um livro que te deixa assustado, porque você sabe o quão próximo da realidade esse livro é. Então é um livro difícil, mas é um livro que eu fico feliz de existir, sabe? Eu acho que é um livro necessário e eu fiquei muito apaixonada pela escrita da autora, então eu já considero ela uma das minhas autoras favoritas. A próxima pergunta é um pouquinho mais divertida, que é o novo crush fictício, aquele personagem que você se apaixonou e não tinha como ser outro a não ser o Henry, tenho dificuldade pra falar esse nome, Tilney, Henry Tilney, acho que pronunciei certo, que é o interesse amoroso de Northanger Abbey, da Jane Austen. Foi o último vídeo que eu lancei aqui no canal, foi eu lendo esse livro, e eu acho que esse talvez seja o meu personagem masculino favorito da Jane Austen, já, tipo, Mr. Darcy foi com Deus, porque, assim, eu gostava muito do Mr. Darcy, ainda gosto, mas eu acho que o Henry, ele agora é o dono do meu coração em relação aos personagens da Jane Austen. Ele é incrível, ele é super... Eu falo no vídeo que ele é meio feminista, assim. Eu revi a adaptação desse livro de 2007 e o personagem também no filme tá incrível e eu sou apaixonada por ele, então ele é o meu novo crush fictício. A próxima pergunta é novo personagem favorito e eu vou trazer novamente o Daisy Jones and the Six, e na verdade não é um personagem, eu já tinha comentado isso em outros vídeos, mas eu amo esses personagens como um conjunto. Eu não sei se eu gosto deles muito como personagens individuais, porque eles são personagens muito humanos, então eles são cheios de defeitos. Talvez, assim, eu gosto muito da Camila, eu acho que ela é uma personagem bem complexa e de fácil julgamento, tipo, as pessoas podem julgar ela muito fácil pelas atitudes que ela resolve tomar aqui na história em decorrência do que acontece com ela e com o marido dela, mas eu ainda assim acho que ela é uma personagem incrível, eu acho que ela é uma personagem muito real, mas todo o grupo de personagens aqui eu amo, eles têm uma química de funcionamento entre eles muito legal, então eu acho que essa é a questão. Eles como um grupo de personagens sensacional, eu sou apaixonada pelas interações, pelas dinâmicas que tem entre eles, então eles são meu novo grupo de personagens favoritos que eu tive nesse ano. A próxima pergunta é um livro que te fez chorar, e um livro que me fez chorar, assim, não chorei muito, eu percebi que esse ano eu não li ainda nada muito triste, porque talvez, porque eu não li A Vida Pequena ainda, né, Uma Vida Pequena, mas vamos conversar sobre isso depois, em outra pergunta e resposta, né, mas um livro que me fez ficar bem triste mesmo e dar umas lágrimazinhas escorreram em alguns momentos, foi o Pequena Coreografia do Adeus. Eu também tenho um vlog em que eu comento melhor sobre esse livro, que eu li ele. Esse é um livro nacional. Esse livro ele vai tocar em assuntos bem pesados, então eu tomaria cuidado antes de ler esse livro, né? Ele tem bastante essa questão do abuso doméstico, abuso físico, principalmente da mãe da personagem principal com ela, e é muito difícil de acompanhar toda essa história, que você vai acompanhar essa personagem crescendo num ambiente muito tóxico, mas é um livro que eu acho que sim, vale a pena ler. Eu acho que ele tem umas mensagens em alguns momentos que vão ficar comigo pra sempre. Eu marquei bastante coisa também nele aqui, eu não sei se dá pra ver aí, mas eu com certeza dei umas choradinhas com esse livro, e ele é um livro triste, eu não tenho como, eu acho, ninguém falar que esse livro não é um livro triste, então essa é a minha resposta. Em contraste com a última resposta, essa é sobre um livro que te fez feliz, e eu trouxe uma releitura que eu fiz esse ano, que foi O Hobbit. Eu reli esse livro num momento que eu estava assim muito desanimada com as minhas leituras. Eu falei, não, vou atrás de um livro que eu já sei que eu vou amar, e aí eu reli O Hobbit. Foi tão especial quanto a primeira vez que eu li, tipo, anos atrás. Eu gosto muito dessa história e eu acho ela uma gracinha e realmente me faz muito feliz, porque, desculpa gente, uma questão, parar aqui, é que eu estou gravando com a câmera da minha irmã, porque a minha acabou a bateria e eu não queria esperar carregar, e a câmera da minha irmã tem um visor, então eu tenho certeza que metade desse vídeo eu tô olhando pra lá, enquanto eu deveria estar olhando pra cá. Então assim, me desculpe
desculpem por isso, por essa inconveniência, porque a minha câmera não tem visor e eu não estou acostumada. Mas enfim, voltando a falar do Hobbit. Esse livro é um livro infanto-juvenil de fantasia, que a gente vai seguir esse Hobbit, que são essas criaturas que gostam de ficar em casa, aconchegadas, e aí ele vai partir para uma aventura com anões e magos e aranhas e várias coisas loucas que acontecem aqui. E é um livro, assim, muito gostoso de ler, muito tranquilo, que te transporta totalmente para esse universo, então realmente me fez muito feliz reler esse livro, e é por isso que eu gosto tanto de releituras, porque eu adoro voltar para esses universos que eu gosto tanto, e o Hobbit e Harry Potter são os meus principais, eu acho, em relação à releitura. A próxima pergunta é o livro mais bonito que você comprou esse ano, e eu separei alguns pra mostrar pra vocês. O primeiro é uma coisa que chegou hoje, mas é esse box do Senhor dos Anéis, gente. Olha que coisa mais linda, eu nem acredito que eu finalmente tenho isso em mãos, né, falando do Hobbit agora, mas ele é lindo, gente, o box, mas ele é realmente muito lindo. O primeiro que eu acho que eu vou começar a ler hoje é A Sociedade do Anel, com essa capa linda também, são todos capa dura, folha amarelada, aí tem as duas torres e também tem O Retorno do Rei, e eu fiquei muito feliz, eu queria ler essa trilogia há anos, mas eu nunca comprava os livros, eu nunca achava edições que eu gostasse, e aí quando lançou essa edição eu fiquei apaixonada nesse box, mas tava super caro, aí eu consegui uma promoção, então eu tô bem feliz que agora eu tenho eles em mãos pra ler e poder comentar pra vocês o que eu vou achar dessas histórias, que eu sinto que eu vou gostar muito, eu espero. Então esses são os primeiros livros que eu achei muito lindos que eu comprei esse ano. Outro livro que eu comprei esse ano que eu acho muito bonito essa capa, inclusive tá um pouquinho suja, infelizmente, aqui agora eu tô notando, é o Nix. Esse livro eu comecei a ler e eu acabei parando aqui e dei uma pausa e não sei quando eu vou voltar, talvez quando eu volte eu comece de novo o livro, mas é o Nix do Nathan Hill. Eu adoro essa capa, eu acho ela realmente muito bonita, ela é bem simples, digamos, comparado tipo ao Hobbit, mas eu não sei porque ela chama bastante minha atenção e muito lindo, gosto muito dessa edição. Outro que eu consegui recentemente em um sebo, e que na verdade eu acho essa capa um pouquinho brega, mas eu acho que ela coloca a atmosfera dessas histórias muito bem, ela transparece essa atmosfera muito bem, que é o Vintage Mysteries and Detective Stories, que é uma compilação de histórias antigas, super de escritores renomados de detetive, mistério. Eu li uma história que eu achei muito ruim nesse livro até agora, mas ela tem muitas, então eu tô esperando que eu vou gostar das outras, e eu acho essa capa muito bonita, a contracapa, a lombada também, super bonita, enfim, acho essa edição muito legal, ela é enorme. Outro livro lindo que eu consegui esse ano foi o 1984, do George Orwell, nessa edição linda da Antofágica, assim, chocada até hoje que eu consegui esse livro de graça pela Amazon, numa promoção doida que eles tiveram, consegui o Conto da Aia e esse livro juntos, e eu paguei só o frete, e essa edição é realmente muito bonita, talvez o livro mais bonito que eu tenha na minha estante. E a última pergunta são os livros que eu gostaria muito de ler ainda esse ano. E eu não peguei tantas coisas porque eu mudo de opinião sobre os livros que eu quero ler muito rápido. Então eu peguei alguns. Um que, como eu falei, eu quero começar hoje é A Sociedade do Anel, do Tolkien. Então esse é um livro que eu quero muito ler esse ano. O outro é In Cold Blood, do Truman Capote. Eu acho que assim pronuncia o nome do autor, e eu quero muito ler esse livro também. Esse é um livro mais pesado, que é baseado num crime real, então eu tô escolhendo o momento pra ler ele, mas eu quero muito ler esse ano. Ele é curto até, tem 200 e poucas páginas. Esse daqui, eu não sei mais se eu vou ler esse ano. Eu tinha colocado no Instagram, fiz um post no começo do ano, um dos meus primeiros posts do ano, falando que esse era o livro que eu mais queria ler esse ano, etc. Mas no final eu não li ele ainda, e eu não sei se eu vou ter emocional pra ler ele esse ano, que é Uma Vida Pequena. Esse livro falam que é um livro, assim, muito pesado, não é nem triste, é, tipo, pesado os temas que ele trata. Então é um livro que eu vou ler quando eu sentir que eu tô com cabeça pra isso, e eu não sei quando isso vai acontecer, não sei se vai ser esse ano. Outros dois que eu não sei se eu vou conseguir ler, mas eu gostaria de ler, são as continuações das Brumas de Avalon, que é O Gamo Rei e O Prisioneiro da Árvore. São os dois últimos livros dessa quadrilogia. Eu li os dois primeiros ano passado, se eu não me engano, ou no ano anterior. E aí eu acabei não lendo essas continuação, esses dois outros livros. E é claro que eu quero continuar lendo Sandman, e o próximo volume é Um Jogo de Você. Então esse daqui já tá tipo na minha TBR pra ler esse mês ou no mês que vem. Então eu quero continuar lendo essa saga do Sandman, talvez mais uns 3 volumes esse ano, 4, não sei. Mas esse com certeza vai ser uma das minhas leituras que eu vou fazer ainda esse ano. Bom, gente, chegamos ao final desse vídeo. Vocês não têm noção da quantidade de vezes que eu tentei gravar ele, não sei porque tava dando muito errado, mas eu espero que vocês tenham gostado e que todo esse trabalho tenha valido a pena, porque realmente deu muito errado
eu não sei porque toda vez que eu começava a gravar, a bateria da minha câmera desligava. Eu falei pra vocês no meio do vídeo que eu tô gravando com a câmera da minha irmã. Então, assim, muito complexo. Espero que vocês tenham gostado, que tenha valido a pena. Se vocês gostaram, comenta aqui embaixo. Comentem sobre as suas leituras também, quem sabe respondam a todas essas perguntas também. Falem se vocês leram alguns dos livros que eu li, o que vocês acharam. Enfim, comentem aí pra gente conversar e até mais!